Muito bem, meus irmãos, prontos para a última aula de doutrina de salvação? E a pergunta que a gente tem trabalhado para buscar uma resposta bíblica é possível a um crente genuíno, alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo, perder o estado de salvo? Seria isso possível ou impossível? E eu pretendo fazer inicialmente uma pequena recapitulação, para então a gente ir ao ponto central dessa pergunta, e a partir de hoje ninguém mais vai ter dúvidas sobre a segurança da salvação. Espero. Mas eu vou seguir a lógica que tem sido seguida, vou ter o meu tempo aqui de falar, depois eu vou abrir para perguntas no final. Aí alguém vai me ajudar com o microfone para levar para as pessoas daqui a pouco, mais para o final da nossa conversa aqui, para então expressarem aí suas questões em relação ao assunto que a gente vai estudar. Então deixa eu começar dizendo a vocês que quando a gente fala de alguns princípios gerais da doutrina da salvação, já que estamos tratando da salvação que é inabalável, é importante que a gente saiba que a fé em Cristo é o único meio para a salvação. Eu sei que isso é chover no molhado aqui entre nós, todos sabem disso, mas só a título de ser insistente para que a gente tenha esse pressuposto básico na hora de chegar na nossa resposta, vamos olhar aos Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, aqui a gente aprende que o meio de salvação é a fé em Jesus, não tem outro jeito. Efésios 2, do 8 ao 10. Quem já conhece a doutrina da reencarnação, defendida pelos espíritas, defendida pelos hindus, por tantos outros grupos religiosos, sabe que na reencarnação, nessa doutrina que é antibíblica, existe o conceito de salvação por obras embutido. Por que que existe? Lembra que na doutrina da reencarnação, conforme ela é ensinada e crida por aí, o indivíduo está vivendo aqui e ele comete algumas coisas erradas. Então ele morre, e quando morrer, ele vai então reencarnar para pagar débitos que ele teve na vida anterior, para corrigir os seus erros da vida anterior. Então ele vem, reencarna, aí depois ele fica aqui de novo e tenta fazer algumas coisas boas para pagar a dívida da vida anterior. Então ele tenta ser um bom filho, um bom cidadão, ele dá cesta básica, ele ajuda a LBV, ajuda a ACD, ajuda todas as instituições possíveis, e aí, então ele com isso, com essas boas ações, ele vai cobrindo débitos da vida anterior. Aí ele morre. Quando ele morre, então ele sobe mais um nível, só que não dá, ele ainda teve problemas na sua vida anterior. Ele vai ter que reencarnar para pagar débitos da segunda vida, e assim vai acontecendo, até ele zerar. O problema é zerar, né? Porque ele vai, volta, reencarna, ele vive, reencarna, aí vive, reencarna. Fala-se que o que menos reencarnou, isso no budismo, foi o Buda, o Siddhartha Gautama, que, se eu não me engano, foram 550 vezes. Então, isso é o mais preparado de todos, entende? Para você ter uma ideia que a reencarnação vai acontecendo diversas vezes. Isso é um conceito espírita, e ela tem vertentes diferentes. Há alguns grupos que creem que a pessoa pode reencarnar só como gente, outros creem que ela pode reencarnar como animal também. Os hindus, por exemplo, não comem carne, porque eles podem estar comendo a carne de alguém que ele conhecia, que faleceu. Por exemplo, você vai ver na Índia, vacas andando pelas ruas, assim, ninguém faz nada, porque é um ser bem evoluído, é alguém que reencarnou como vaca. Ratos,
Pernilongo, você nem mata o pernilongo, você pode estar matando a sua tia que faleceu, entende? Ou a sua avó, então a sogra, não, aí é outro tipo de animal, não, brincadeira. Mas a reencarnação, ela tem esse conceito de vai e vem para ir pagando débitos. E você vê pessoas espíritas muito boas, já viram espíritas muito bondosos, sim ou não? Quem já viu aqui, levanta a mão. Muito bondosos, que fazem boas ações, que procuram ser pessoas boas, que ajudam os necessitados, e estão fazendo isso, por quê? Há uma intenção por trás, a intenção é pagar débitos da vida anterior, ou das vidas anteriores, então ele tem que fazer por merecer, para diminuir a sua dívida, é igual conta bancária, ela pode estar no positivo ou no negativo, o problema é que a pessoa pode estar sempre no negativo, para ela se tornar positiva é difícil, então ela vai ter que fazer muita coisa, e mais ainda, quando a pessoa tem uma deficiência física, de acordo com a visão reencarnacionista, digamos, o indivíduo nasceu sem uma perna, isso é porque ele está pagando alguma coisa da vida anterior, e assim vai, então coisas ruins vão acontecer para a pessoa, para purificar a pessoa de pecados da vida anterior. Então, o que tem na lógica dessa teologia reencarnacionista? Na lógica dela, não precisa de Salvador, não precisa de Jesus, porque quem é que salva a pessoa? Ela mesma, é só ela ser boa, que daí ela se auto-resgata. Não precisa de Jesus, Jesus está fora da teologia espírita. Então você vai ver um bom espírito falando sobre Jesus, não, ele foi um grande mestre, um espírito evoluído, mas ele não é o Filho de Deus que morreu para nos salvar, ele não é o Salvador, a gente não precisa de Salvador, a gente se salva à medida que faz as boas ações. Esse é um lado mais escancarado da salvação por obras. Outro lado também da salvação por obras foi o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensinou e ensina até hoje. O que a Igreja Católica Romana ensina? Ensina que o indivíduo precisa crer em Jesus e, além de crer em Jesus, ele precisa obedecer a Deus. Aí juntando a sua fé em Jesus e essas boas obras, ou essa obediência a Deus, aí ele vai para o céu. Ou seja, a salvação não é só pela graça, não é só pela fé em Jesus, é a fé em Jesus, mais as boas obras. Inclusive, alguns não conseguem chegar direto ao céu, param perto dele, no purgatório, para purificar-se um pouco mais, para então resolver a medida do seu alto sofrimento ali no purgatório, que é uma espécie de inferno provisório, para que dali então, depois de tempos ali sendo, sofrendo, ele vai então nesse flagelo, ele vai se purificando para então poder ir para o céu. E você que já teve família católica, eu fui de família católica, me converti do catolicismo aos 12 anos de idade, e eu me lembro, fiz catecismo, primeira comunhão, aquela coisa toda, e eu me lembro que a gente aprendia desde cedo, você precisa ser uma pessoa boazinha, viu? Uma pessoa boa, senão você não vai para o céu. Porque a ideia de salvação por obras está por trás dessa frase. Eu preciso fazer algo para merecer o céu. Só que o texto que eu pedi para vocês abrirem, em Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, diz exatamente o contrário de tudo isso. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja, o meio é a fé em Jesus está subentendida aqui. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então observe, a fé em Jesus é o único meio de salvação. Não é a fé em si mesmo, não é a fé em algum outro mediador, é só em Cristo. E qual é a base da salvação? A base é a graça. Então, eu preciso do quê? Fé em Jesus, mais graça, igual salvação. Eu estou sem um quadro, senão eu ia desenhar aqui agora. Fé, mais
Graça igual salvação. Na teologia romana, não. Fé em Jesus mais boas obras, igual salvação. Então, quando surge a reforma protestante, ela surge justamente para um dos pontos para resgatar a salvação pela graça tão defendida pelos apóstolos e pela igreja antes da corrupção teológica. Então, nós temos isso como base. E para deixar isso muito claro, já que eu não posso desenhar aqui, eu vou mostrar um vídeo, tá? Então eu vou pedir para o pessoal da recepção colocar o vídeo chamado O Medidor de Bondade, que você encontra no YouTube. Você só não vai encontrar com a tradução especial da Riva, mas você vai encontrar esse vídeo no YouTube. Chama-se O Medidor de Bondade. 3 minutinhos mais ou menos. Pode soltar o vídeo para a gente ver. Olha só. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Muito bem, é isso. Perceberam no vídeo, fica muito claro, né, para nós. A fé em Jesus é o único meio para a salvação e a graça é a base. Se não for assim, a gente nunca é bom o suficiente. Nunca a gente atinge o grau exigido para entrar no céu. Não tem outra forma. Eu posso contar uma piada rápida para vocês aqui? É piada de crente. Fala-se que um dia um homem morreu, aí ele chegou para entrar no céu. Aí quem estava lá na porta do céu com um molho de chaves? O São Pedro, né? Isso é na piada só, tá, gente? Aí o homem chegou e foi entrar. Assim, quando entrou, Pedro, peraí, alto lá. Para entrar aqui tem que atingir 100 pontos. Aí o homem falou, 100 pontos, tá bom. Eu nunca matei. Pedro, muito legal, 20 pontos. Eu também não era uma pessoa mentirosa. Legal, mais 10 pontos. Eu dava cesta básica para as pessoas que precisavam, mais 10 pontos. Eu também, quando me devolvi o troco errado, eu devolvia, eu era honesto, muito bem, mais 10 pontos. Foi somando, daqui a pouco deu uns 70 pontos.
Aí o Pedro falou, não dá, para entrar aqui tem que ter 100 pontos. Aí o Pedro disse, pensa bem. Aí ele falou, vamos lá, eu nunca matei, foi somando, disse tudo de novo. Aí deu lá os 75 pontos, não deu certo ainda. Aí pensa mais. Aí o rapaz pensou, depois de repetir o cálculo umas 250 vezes, o rapaz falou assim, não dá, aqui é só a graça mesmo. Aí Pedro, pode entrar, 100 pontos, 100 pontos, é a graça. É só piada didática, tá? Só para ensinar. Aí, então você sabe que para entrar no céu, para atingir os 100 pontos, não é com as suas perfeições, é a graça. Então essa é a base da salvação. E a salvação, agora vem a nossa pergunta. Eu posso perdê-la? Pense bem nisso. É possível? Olha, dizer que a salvação pode ser perdida vai se chocar na doutrina da salvação pela graça. Porque no texto de Efésios 2:10 fala que a gente recebe a salvação pela graça. A lógica é assim, se ela é me dada pela graça porque eu não mereço, quer dizer que eu passo a merecer se eu fizer as coisas certas, eu consigo, as minhas boas obras manterão a minha salvação? Se as boas obras não conseguem comprar, elas também não conseguem manter. Então não dá para perder a salvação por causa de pecados ou por causa de obras ruins que a gente praticou, porque essas obras ruins, porque as boas obras não são suficientes para a gente entrar no céu. Se as boas obras não me permitem comprar a salvação, elas também não são suficientes para a manutenção da salvação. Dizer que a salvação pode ser perdida por causa de um erro praticado, ou ainda que seja de uma sequência dos mesmos erros, seria dizer, olha, eu fui salvo pela graça, mas eu vou manter e eu vou chegar no céu pelo meu próprio esforço, porque eu não vou errar, eu vou ser bom, eu vou ser autossuficiente para entrar no céu. Então, afirmar que a salvação pode ser perdida, primeiro, contradiz a doutrina da graça. Se eu recebo de graça, a manutenção dela também tem que ser de graça, porque as justiças humanas, eu vou usar uma expressão do profeta, registrada no profeta Isaías, as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia, essa é a expressão que ele usa, não são suficientes. Isso na cabeça de um muçulmano, por exemplo, é muito difícil entrar, porque o muçulmano aprende que ele tem que fazer por merecer para ir para o paraíso, e aí de repente ele se encontra com um cristão que fala, não, é de graça que você vai, alguém pagou por você o preço. Ele, como? Mas foi eu que pequei. É você mesmo, mas ele pagou o preço por você. Então o fato de ser pela graça significa que a gente não pode perdê-la, porque a manutenção também tem que ser pela graça. Agora, se você perguntar assim, mas e as boas obras? Elas são importantes. O versículo 10 fala assim, de Efésios 2, olha o que diz o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou obras boas para que a gente pratique. E Ele espera que aqueles que foram salvos pela graça pratiquem boas obras. Pratiquem não como um requisito para entrar no céu, mas pratiquem como um resultado, como uma consequência na vida do indivíduo que já recebeu de graça a salvação. Então as boas obras não são requisitos para a salvação, elas são consequências, elas são resultado da salvação. Então Deus não quer que a gente não viva em santidade, Ele quer que a gente seja santo. Ele não quer que a gente pratique obras ruins, Ele quer que a gente pratique boas obras, mas não para barganhar com Ele a entrada no céu, porque não é suficiente. Em outros termos, seria, se a gente transportar para a ideia do dinheiro, ela não é dinheiro suficiente para pagar o bilhete de entrada no céu, não são suficientes. Então,
a conclusão nossa é de que os cristãos devem praticar boas obras, devem ser sim pessoas boas. Deus espera isso de nós, mas como uma consequência da nossa experiência com Jesus Cristo, e não como uma barganha, não como um pagamento do passaporte de entrada no céu. Ok? Essa é a lógica de Paulo. Se você reler o texto, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom é dádiva, é presente de Deus, não de obras. Ele enfatiza, para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém vai poder, como personagem da minha ficção aqui, chegar na porta do céu e falar, eu estou aqui porque eu mereço. Não dá. Então, mas ele enfatiza que as boas obras são esperadas na vida do crente, como consequência da salvação recebida. Bom, então a salvação não pode ser perdida porque ela é de graça. A manutenção dela também é de graça. E outra informação importante é que a salvação é eterna. Olhe João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que Jesus falou. Vê se você enxerga aqui no texto o quanto dura a salvação que uma pessoa recebe. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha o que Jesus falou, aquele que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, recebe o quê? Vida eterna. O que significa a palavra eterna? Algo que não tem fim. No sentido mais rigoroso, é algo que não tem começo, não tem fim, mas ela tem o sentido também de algo que não vai ter fim, é eterno, dura para sempre. Se eu recebi a vida para sempre, como que eu poderei morrer um dia? Jesus disse que eu ouvi a palavra e criei, então eu recebo esse presente, que é viver para sempre. Se houvesse a possibilidade de um dia eu morrer, então eu não teria recebido uma vida eterna, seria uma vida temporária. Mas o texto fala que nós recebemos vida temporária ou eterna? Eterna. Então não tem como o salvo perder o seu estado de salvo, porque a vida que ele recebeu é eterna, é para sempre. Não é até ele cometer o primeiro deslize, ou o segundo, ou o terceiro, e Deus vai ficar irado e falar, agora já chega, cortei sua salvação, você vai morrer agora. Não tem essa promessa. Você foi carimbado com a vida eterna. Você recebeu o Espírito Santo, que Paulo chama ainda na carta aos Efésios, de penhor da nossa salvação, ou seja, a garantia, a morada de Deus em você, é a garantia de que você vai para o céu. Portanto, se nós recebemos uma vida que é eterna, não tem como ela acabar um dia, ela dura para sempre, não termina. Para ficar mais claro ainda que a vida é eterna, olha João capítulo 10, versículos 27 ao 29. Evangelho de João, capítulo 10, do 27 ao 29. Olha Jesus falando sobre as suas ovelhas. Olha o que ele fala. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pensa aqui comigo, vê se vocês conseguem responder, só para a gente fazer uma caminhada de via dupla aqui. Jesus disse que dá às suas ovelhas o quê? Versículo 28, vida eterna. As ovelhas de Jesus têm vida que dura para sempre, então não dá para acabar um dia, seria ilógico, seria incoerente eu dizer, olha, você vai viver para sempre. Aí daqui a pouco falam, não, agora não, você me irritou demais, não vai viver mais. Não é isso, é eterno. Deus deu e é de graça, não depende de você, do seu desempenho, da sua bondade, da sua capacidade, é graça. Ele te deu, você simplesmente vai viver para sempre, é vida eterna. E no versículo 27 ele usa a metáfora do pastor e das ovelhas, e diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz.
Você sabe que ovelha, animal, falando em animal mesmo, não ovelha gente, ovelha animal, ela se acostuma com a voz do seu pastor, aquele que cuida dela o tempo todo. De modo que se outro chamar, ela não vai. Mas se o pastor chama, ela vai. Quer ver uma prova disso? Mostra outro vídeo para a gente, por favor. Agora, olha só um pastor, pessoas que não são o pastor chamando a ovelha, as ovelhas, elas não dão a mínima. Mas quando é o pastor delas, olha o que acontece. One more time. Oh, one is. Louder! Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, tica. Tica, tica, tica. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still right first. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made them go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Deu para perceber o que Jesus quis dizer? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os ouvidos das ovelhas de Jesus estão sintonizados à voz dele. Portanto, quando ele chama, a ovelha dele vai. O estranho pode chamar. Ela pode por um tempo ficar meio seduzida, mas ela não vai, porque ela está acostumada com a voz do seu pastor. E Jesus pega exatamente essa ilustração do campo e fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que ele faz às suas ovelhas? Eu lhes dou a vida eterna. Eu dou para elas, elas me seguem, eu dou a vida eterna. A verdade é assim, meus irmãos, quem comeu o pão de Jesus, não vai querer saber do pão que o diabo amassou. Vai querer do pão de Jesus, do pasto de Jesus, da grama de Jesus. Porque a ovelha dele escuta a sua voz. E além disso, uma curiosidade aqui também, é que Jesus fala, elas, no versículo 28, jamais perecerão. Essa palavra jamais. Alguém tem uma outra versão aí que aparece outra palavra que não seja jamais? Todo mundo é jamais? Olha na sua versão bíblica aí, do versículo 28. Eu lhes dou vida eterna, elas jamais perecerão. Essa palavra jamais. Todo mundo é jamais ou tem uma outra? Como está a sua? Nunca. Nunca. Tem alguma outra que está nunca ou jamais? Ok. Eu vou me esforçar aqui para contar para vocês uma curiosidade do texto grego aqui. A gente sabe que o evangelho foi escrito em grego. E tem duas palavras gregas usadas para não. Quando o escritor bíblico queria dizer não, ele dizia assim, uk. E outras vezes, em vez de dizer uk, ele dizia me. Uk ou me. São duas palavras diferentes, mas com o mesmo significado. É dizer não. Então, de vez em quando você vai encontrar nos textos bíblicos, o escritor usando só a palavra uk, para dizer não.
Outras vezes ele usa a palavra mé, para dizer não. Só que tem uma coisa muito legal aqui. Quando o escritor quer dizer nunca, jamais, é impossível, sabe o que ele faz? Ele coloca 2 vezes a palavra ukmé, para dizer não, não. Aí o tradutor tem que fazer o quê? Traduzir por jamais ou por nunca, algo desse tipo. Eu ia falar adivinha, mas aqui a gente é crente, a gente não adivinha as coisas, né? Eu ia falar adivinha qual é quais são o que o escritor usou aqui. Na verdade, olha, como Jesus falou, como que está registrado no texto original, está assim, ukmé, para dizer não, não, é impossível. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou para elas a vida eterna, olha, é eterna, não acaba um dia. E nunca, jamais, é impossível que elas pereçam, que elas morram, que elas percam isso que receberam. E para ficar mais ainda seguro, e da mão do Pai, aliás, e ninguém as arrebatará da minha mão. A mão de Jesus é forte, gente, é muito forte. Se alguém tem uma caneta com tampa aqui, é um objeto assim que a gente quase não carrega. Ah, irmã Idel aqui, olha só, irmã Idel. Deixa eu pedir um exercício aqui. Você me empresta um pouquinho, irmã Idel? Deixa eu pedir, pastor Henrico, por favor, você pode ficar em pé aqui? Segura essa caneta bem forte. Eu vou pedir para a irmã Idel tirar essa caneta. Por favor, irmã Idel, vai lá tirar da mão do pastor Henrico. Vamos torcer pela irmã Idel. Pode vir aqui para eles verem, eles estão pedindo para vir mais para cá. Isso, tem que tirar. Vai lá, irmã Idel, não vale fazer coceguinha, tá? E nem beliscar. Tira não, né? Não dá não, obrigado, irmã Idel, não vai dar não. Deixa eu ver alguém aqui, mais algum voluntário aqui? Aqui uma voluntária aqui, ela vem com fé aqui, ó. Vai arrancar aí, pastor Henrique. Não deu, né? Tá bom, obrigado. Ela foi com fé mesmo, tentou de todos os jeitos. Obrigado, viu, pela sua participação. Olha, Jesus está falando, as minhas ovelhas estão na minha mão, ninguém as tirará, ninguém as arrebatará da minha mão. E aí, você está com dúvida ainda? Olha o versículo seguinte. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não tem como tirar da mão do Pai também. Portanto, não dá para perder a salvação. Ela é adquirida pela graça, é mantida pela graça, a vida que a gente recebeu é eterna, não vai acabar um dia, senão não seria eterna. E a mão de Jesus é forte o suficiente para segurar as suas ovelhas. Mas, você pode estar se perguntando assim, quando o crente peca, o que acontece? Ou quando o crente está firme na igreja, mas daqui a pouco ele some da igreja. Bom, primeiro, se ele estava caminhando com Deus e se afastou, pode ser que ele esteja numa fase da sua vida, onde ele diminuiu o ritmo da sua corrida da fé, onde ele está distante do padrão de Deus, mas no seu interior, Deus está agindo, e mais cedo ou mais tarde, ele reconhecerá o seu estado de pecado, o seu distanciamento, e vai se voltar ouvindo a voz do bom pastor que o chama. Agora, se ele simplesmente se vai, e fala, uau, aqui é muito melhor do que na igreja, andar com Jesus, nada a ver. Se ele fala isso do fundo do seu coração, é porque ele nunca foi ovelha de Jesus. Ele nunca comeu a grama do pasto de Jesus. Ele estava na igreja, mas não era dos nossos, é uma expressão do apóstolo João. Vivia entre nós, mas não era dos nossos. Ele até entrava no pasto,
mas era um bode travestido de ovelha. Não era uma ovelha de Jesus. Então, ou é uma ovelha de Jesus que está desgarrada e o bom pastor está atrás dela para trazer de volta, e um dia, isso pode passar muito tempo, para alguns passa até anos, mas fala, puxa, eu preciso de Jesus. Outros é porque não eram ovelha de Jesus. Mas e o pecado que o crente pratica? O que acontece quando o crente peca? Olha, nós temos alguns textos da Bíblia que apontam direção para a gente responder essa pergunta. O pecado do crente traz consequências, não vale a pena pecar. Além de entristecer a Deus, o pecado traz a disciplina dele. E essa disciplina pode ser nessa vida enquanto a gente está aqui, ou pode ser no tribunal de Cristo, além dessa vida. Quer dar uma olhada? Olha lá, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao 15. O apóstolo Paulo, no texto que a gente vai ler, ele usa uma metáfora do fogo. Ele compara alguns materiais com as obras, e esses materiais ou as obras sendo submetidas ao fogo, a um teste. Olha só. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vamos entender que a metáfora do apóstolo Paulo. Ele fala que as obras podem ser comparadas a alguns materiais, por exemplo, ouro, prata. Quando o ouro e a prata são submetidos ao fogo, o que acontece com eles? Eles são destruídos? Não, eles permanecem. Mas ele fala que outras obras se assemelham a feno, palha, madeira. Quando a gente coloca madeira ou palha no fogo, o que acontece? Vira cinza, acaba. E ele diz, olha, no tribunal de Cristo, essa palavra dia com D maiúsculo, provavelmente aí na sua versão, é para indicar um dia do julgamento de Deus. Lá no santo tribunal, todos nós vamos comparecer, e as nossas obras serão avaliadas. Se as suas obras foram como prata e ouro, você terá recompensa, galardão. Mas se foram obras más, pecaminosas, essas se assemelham a feno, palha, vão se queimar, chega no final você não tem nada. Mas, ufa, você vai para o céu porque é pela graça. Por isso que ele fala, todavia será salvo, porque a salvação não depende das obras. Eu vou ilustrar assim, imagina, vou aqui levar a metáfora do apóstolo Paulo às últimas consequências. Faz de conta que eu vou passar pelo túnel do fogo. Deixa eu chegar mais para lá, para os surdos me acompanharem aqui. Imagina que na minha mão eu tenho prata e ouro. Eu vou passar pelo túnel agora, Riva. Cheguei do outro lado. O que sobrou aqui? Prata e ouro. Recompensa. Boas obras. Escolhas santas. Me engajei num serviço cristão. Evitei o pecado. Recompensa, galardão. Agora deixa eu voltar para o outro lado. Agora eu vou inverter. Eu vou usar, nas minhas mãos tem palha, madeira. E eu vou passar pelo túnel de fogo. O que sobrou na minha mão? Cinza. Só isso, nada mais. Não tenho recompensa. Mas eu estou aqui, no céu, porque a salvação é pela graça. Por isso que ele fala, todavia será salvo como que através do fogo. Ele está dizendo, eu vou chegar lá. Então, meus irmãos, tente chegar no céu com bastante recompensa. Não só chamuscado. Alguns de nós vão chegar todos chamuscados, assim, mas sem nada nas mãos. Porque as obras do crente são avaliadas por Deus. Tudo que você faz, seja, se for para a glória dele, a recompensa.
Agora, se não glorifica Ele, você tem disciplina. Pode acontecer nessa vida, ou pode ser no tribunal de Cristo. Nessa vida, por exemplo, em 1 Coríntios 11, naquela leitura que às vezes a gente faz na ceia, há pessoas que foram disciplinadas por Deus com doença, ou até morte física. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28 ao 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Veja que, por desonrar o corpo de Cristo, algumas pessoas na igreja de Corinto tinham ficado doentes, fisicamente doentes. E quando ele fala alguns até dormiram, não é que estão com sono e foram descansar. É um eufemismo para dizer morreram, bateram as botas. Alguns morreram como disciplina de Deus. E se a gente fosse para Atos 5, eu não vou ler esse texto, mas eu vou mencionar, Ananias e Safira, crentes ali da igreja de Jerusalém, que mentiram deslavadamente diante da comunidade, para ganhar ibope e reter para si o recurso. Naquela hora, Deus aplicou uma disciplina severa, que foi a morte. Não é morte eterna, mas a morte física. Ananias morreu ali dentro. Primeiro Ananias, depois Safira entra e Pedro fala do mesmo jeito: olha, o que você fez é muito sério. E ela morreu dentro do ambiente da comunidade. Não é que Deus sempre aplica esse tipo de disciplina severa. E também não significa que todo sofrimento é resultado de pecado. Obviamente, não. Mas há muito da disciplina de Deus na vida de uma pessoa que se rebela contra a vontade dele. Então o crente não perde o seu estado de salvo, mas assim como um pai disciplina o seu filho, Deus também nos disciplina quando a gente desobedece a Ele. Posso só segurar um pouquinho mais? Eu já vou terminar essa parte, eu já vou abrir para as perguntas, pode ser? Ok, então vamos lá. Há um texto, aqui ele é polêmico, porque a interpretação dele ela é discutida. Em 1 João 5,16 fala do tal pecado para a morte, que João fala para orarmos uns pelos outros, mas aqueles que pecaram para a morte, por isso nem digo que ore. João está dizendo, ele vai morrer, não tem jeito. É porque a disciplina de Deus será tão severa que ele não vai continuar vivendo, mas não é espiritualmente, mas é morte física. Então a disciplina de Deus pode gerar, inclusive, a morte física. Seguindo ainda com o nosso raciocínio, alguém pode se perguntar assim: então quer dizer que eu não perco meu estado de salvo? Então eu vou fazer qualquer coisa, eu vou curtir essa vida, vou pecar à vontade, já que eu vou para o céu mesmo. Quem raciocina desse jeito, meus irmãos, não é crente, não é ovelha de Jesus. Sabe por que eu sei disso? Por causa de 1 João capítulo 3, versículo 9. Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 9. João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Em outros termos, João está dizendo, quem é crente, quem se converteu de verdade, não se acostuma com o pecado, porque o pecado não é para ele, a semente de Deus está nele. Quando ele peca, ele fala, puxa, eu não devia ter feito isso. Ele quer ser diferente. Agora, se o indivíduo não nasceu de novo, não nasceu de Deus, pecar é a coisa mais normal para a vida dele, é natural pecar. Eu vou inventar aqui uma palavra que às vezes eu uso para falar sobre esse assunto, para ficar mais claro. Existe o pecador, e agora não procura no dicionário essa palavra que eu vou falar, que ela não existe. Existe o pecadeiro.
pecador e o pecadeiro. O crente é um pecador. Quando ele peca, ele fala, não é para mim isso. Deus não me chamou para isso. Ele procura mudança de vida. Já o descrente, aquele que não conheceu Jesus de verdade, ele é um pecadeiro, ele é um pé de pecado. Tem o abacateiro, tem o mamoeiro e tem o pecadeiro. Pecar é coisa natural para ele, porque ele não nasceu de Deus. O fruto dele não é o fruto divino. A semente de Deus não está nele. Agora, se a semente de Deus está nele, ele não é um pecadeiro, ele é um pecador. Tá bom? E já estou caminhando para a nossa conclusão, para vocês falarem. Saber que a gente não perde a salvação, saber que somos salvos pela graça, não causa frouxidão na nossa vida de santidade. Pelo contrário, gera mais comprometimento. Porque a gente anda com Jesus, porque a gente quer andar com Jesus. Não é porque estamos sendo forçados a andar com Jesus, a gente anda porque a gente quer. Aí esse compromisso com Ele é genuíno, é mais forte. Um exemplo aqui. Se você tivesse se casado, você que é casado aqui, se tivesse se casado com uma pessoa que você se casou, por pressão, você não queria se casar, mas alguém te pressionou, disse algo do tipo, eu te mato se você não se casar comigo, ou então, eu não te quero, mas vamos lá, eu quero só sair da casa do meu pai, e aí se casou. Esse casamento não tem comprometimento de coração, não é genuíno no coração. Ele é utilitarista, ou então ele é forçado, a pessoa foi pressionada a fazer aquilo. É um casamento que não tem estabilidade, que a qualquer hora ele pode se desintegrar. Porque não existe um comprometimento verdadeiro de um com o outro. Mas, quando o casamento acontece, porque os dois querem se casar, porque um olha para o outro e fala assim, puxa, você é o amor da minha vida. Eu quero viver sempre com você. Quero ficar velhinho junto com você. É diferente. Os dois se casam e o casamento, por mais que tenha todos os processos normais de adaptações, de enfrentar circunstâncias complicadas, o casamento tem força, porque um quer estar com o outro, apesar das circunstâncias. Um quer ser fiel ao outro. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se a gente anda com Ele, porque a gente quer, a gente tem um compromisso muito mais forte. Não viemos para a igreja com medo de perder a salvação. A gente não deixa de fazer coisas pecaminosas por medo de perder a salvação. Na verdade, assim como o marido quer deixar a sua esposa feliz com as suas ações, e ela quer deixar o seu marido feliz com as suas ações, o crente genuíno quer deixar Deus feliz com as escolhas que faz. É um compromisso verdadeiro. Então a gente está muito, em vez de causar a doutrina da salvação pela graça, em vez de provocar relaxamento na vida de santidade, a pessoa fala, então eu vou fazer qualquer coisa. Não, ela fala, não, puxa, eu posso até ir embora, mas Jesus fala, eu quero você perto de mim, então não vou. E eu vou ilustrar aqui com uma história que eu li há bastante tempo atrás, num livro, a história de uma americana, quando ainda existia escravidão nos Estados Unidos. E aí conta-se que uma moça escrava, que era muito bonita, foi leiloada. Veja que cenas tristes daquela época. E num leilão, então os senhores de terra davam seus lances para comprar aquela moça. Até que chegou um, que era o mais rico, e deu um lance que ninguém conseguiu cobrir. Ele comprou a moça. Ao terminar a sessão do leilão, a moça chega com a sua bagagem e fala para ele, estou pronta para ir. Porque ela iria para as terras daquele homem. Ele disse para ela, você está pronta para ir? Ela, estou. Aí ele respondeu, você pode ficar. Eu te comprei para você ser livre. Só isso.
E ela fala, eu posso não ir? Ele diz, sim, você pode ficar. Eu te comprei a liberdade para você. Aí ela respondeu para ele, e se eu quiser ir com o senhor? Posso? Ele falou, claro, você é bem-vinda. Não como escrava, como alguém livre. Aí ela decidiu acompanhar aquele homem para suas terras. Essa ilustração aponta bem nosso relacionamento com Deus. Nós somos comprados pela graça. A gente está livre. E você anda com Ele se quiser. Você vai para o céu. Salvação é eterna, é de graça. Mas eu pergunto, alguém quer debandar? Alguém quer ir embora? Pedro falou para Jesus, para onde iremos nós? Jesus, num discurso pesado, né? Os discípulos começaram a ir embora, daqui a pouco ficam lá os 12. E Jesus fala, quer ir? Vão também. Aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? É só em Deus que a gente se completa. É só nele que a gente é feliz. É só nele que a gente se realiza. Quem quer ir embora? Portanto, a salvação pela graça nos aproxima de Deus pelo jeito certo, por amor, por decisão própria, e não porque a gente está com medo de ir para o inferno, então a gente vai fazer coisas boas, a gente vai fazer as escolhas certas. Então, meus irmãos, essas nossas considerações aqui, e aquelas que já foram vistas com o pastor Darcy, com o pastor Bruno em domingos anteriores, são suficientes para entender que um crente, agora vem a resposta, né? Um crente verdadeiro, genuíno, jamais perde o seu estado de salvo. Esse é um ponto que é um dos principais pontos na teologia batista, na teologia cristã batista. Nós entendemos que vamos para o céu, você vai para o céu. Então, ao subir na montanha russa do Hopi Hari, e ela estiver lá em cima, na hora de descer, você não precisa ficar assim, Senhor, e é mesmo, eu cometi aquele erro, me perdoe aquele outro, Senhor, porque se escapar eu vou para o inferno. Não, se escapar você vai para o céu, porque é pela graça, não depende do seu desempenho. Agora, acerte a sua vida com Deus, ande com Ele, você é filho dEle, e vai se alinhar com a sua vocação, com a sua salvação. É assim que nós cremos, é assim que entendemos que a palavra de Deus ensina, ok? Então agora eu vou abrir para perguntas e respostas. A gente tem pouco tempo. Deixa eu pedir para alguém que tem um microfone. Quem está com o microfone? Ninguém? Ninguém? Deixa eu começar aqui da frente com a irmã que... você pode ajudar, Alfredo? Alfredo não, o Paulo. Eu estou confundindo os personagens da história aqui. O Paulo, a irmã ia fazer uma pergunta? Não, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Aquela turma lá de Coré que se juntou ali contra o Moisés no deserto, eles foram fulminados, até engoliu eles vivo. Aí eu fico assim, eu perguntei para mim, será que eles foram salvos? Porque Deus puniu severamente, eles foram engolidos, porque eles fizeram uma tramóia lá no meio para querer derrubar Moisés, que era o líder de Deus. Muito boa pergunta. A gente tem os rebeldes lá do Antigo Testamento, né? O que seria deles naquele momento? Primeiro, é bom a gente saber que a salvação é sempre pela graça. Embora no Antigo Testamento essa teologia não está bem construída, ela vai ser desenvolvida mais no Novo Testamento, a gente sabe que as obras boas dos seres humanos não são suficientes para comprar favores de Deus. Então, no Novo Testamento, a doutrina da salvação está mais elaborada, ela está em construção no Antigo Testamento, mas o fato é que a disciplina de Deus veio sobre eles. Se eles eram pessoas que caminhavam genuinamente com Deus, essa disciplina física não implica na eternidade, ela implica naquele momento, é uma disciplina temporária. Agora, se eram pessoas que estavam entre o povo, mas que o coração não era de Deus, então eles só foram para o lugar que eles iriam, tendo sido fulminados por Deus ou não, que seria o inferno, ok? Então, lembremos-nos que às vezes a disciplina de Deus vem severa, mas ela pode acontecer nessa vida ou no tribunal de Cristo, ok? O irmão lá atrás, Paulo, onde você está? Lá atrás, levanta, fique em pé, por favor. Está chegando aí o microfone. Bom dia, pastor, irmãos.
Fica uma dúvida quando fala daquele julgamento, que uns serão falados, você em seu nome expulsou demônios, em teu nome curamos, e ele vai falar, aparta-te de mim, não te conheço. Né? Então, eu entendo que são pessoas que estavam envolvidas e que tinham até um certo poder para expulsar demônios e espíritos. Né? Entende-se que seria uma pessoa crente. E no dia do julgamento, né, vai ser falado que eles não os conheciam. Esses do exemplo, primeiro que o texto não fala, não dá informação para a gente, se de fato os demônios eram expulsos, e que eles tentavam expulsar, está claro, né? Expulsávamos os demônios. Tem um monte de gente por aí tentando expulsar demônio. Eles falavam no nome dele. O cenário aí é de pessoas que estavam num contexto de Cristo, mas que não eram de Cristo. Há muita gente que fala como crente, que conhece as ideias dos crentes, que faz muita coisa que os crentes fazem, mas que elas não são de fato. Há muita gente entre nós, pode existir, aliás, gente entre nós, que está na igreja, mas estar na igreja não faz dela um crente. Só para ilustrar aqui, quando eu entro na garagem da minha casa, eu entro na garagem, mas eu não me transformo num carro. Eu continuo sendo eu mesmo, a Darley. Entrar na igreja não faz da pessoa um crente. Ser batizada não faz dela um crente. Dar aula na escola do crente, nem ser pastor faz dela um crente. O que faz dela um crente é no seu interior, ela se considerar um pecador e crer em Jesus como seu Salvador. Então, quando a gente tem pessoas chegando lá diante dele, dizendo, olha, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eram pessoas que tinham uma religião, mas não uma espiritualidade autêntica. Então, o modo como o texto está elaborado, não dá peso suficiente para a gente entender que eles de fato fizeram os milagres, que os milagres aconteceram, que eles foram instrumentos usados por Deus para fazer isso. E, na pior das hipóteses, se Deus quiser usar uma jumenta para falar, Ele usa. E o texto bíblico diz que Ele já usou. Se Deus quiser usar um galo para cantar, Ele canta, como cantou 3 vezes, depois que, quando cantou como Pedro negou 3 vezes, aliás. Praticar coisas, usar talentos, recursos que tem para fazer o bem, para ajudar os outros, não quer dizer que a pessoa de fato tenha se convertido a Jesus Cristo. Resumindo, esses personagens aí do texto não são crentes. Eles vão lá dizendo, eu estava no meio, eu fiz tudo isso. E por que eu estou sendo reprovado? Jesus, apartai-vos, eu nem conheço vocês. Nunca foram ovelhas, na verdade, de Jesus. Deu para entender? Não precisa concordar não, tá? Só entender já tá bom. Concordar é outro processo. Tem mais uma? Dá tempo de mais uma pergunta? Uma irmã lá, depois o irmão aqui, a gente encerra, tá bom? 2 perguntas. Igreja, eu vou fazer uma reflexão, aí eu venho com a pergunta. Sim. Nós somos corpos de Cristo, né? Jesus é o noivo, nós somos a noiva. E a Bíblia traz uma questão também com relação à apostasia. E a palavra apostasia entendemos que é divórcio, né? Separação, renúncia, não quero mais. Falando isso tudo, aí vem a pergunta. Com relação à fé, à salvação. Uma vez que você está casado, né, você está em comunhão com Cristo, e a Bíblia fala que nos últimos dias, né, muitos se apostatarão da fé. Ou seja, se você se apostatou, você foi casado com o noivo, Jesus Cristo. Aí eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso. Se o apóstata pode perder a salvação ou não, em outras palavras, né? O caso do apóstata pode ser visto de 2 formas, pelo menos.
O apóstata é aquele que não só se afasta da fé, Priscila, mas ele se volta contra ela. Não é um indivíduo que só se afasta. A apostasia era um indivíduo que se afastava do cristianismo e se tornava um inimigo do cristianismo. Então, geralmente esse é o contexto. Então, o apóstata, aquele que está entre nós, e de repente ele vai embora, e fala, Deus não existe, e começa a se tornar um militante contra a existência de Deus. Dou um exemplo. Ou faz alguma outra coisa que vai nessa direção. Esse indivíduo pode ser que nunca foi crente, estava na igreja, era engajado na igreja, mas não era genuinamente convertido a Cristo. Então ele só foi para o lugar de onde ele é. João fala muito desses anticristos que estavam entre a igreja, que foram embora. A outra possibilidade é de que esse apóstata, na verdade, a gente o vê como alguém que abandonou a Jesus Cristo, mas a gente não conhece o coração dele, se houve de fato essa ruptura, essa separação. Pode ser que ele está num momento da vida dele que ainda pode ser consertado, é uma ovelha desgarrada, que está rebelde, que está lá do outro lado e que Deus pode trabalhar no coração dele. Então nem todos que a gente fala que são apóstatas, o são de fato. E agora tem uma possibilidade também de que, ainda que o indivíduo abandone a Jesus Cristo, ele vai ser disciplinado por Deus no tribunal de Cristo, mas não significa que ele tenha perdido seu estado de salvo. Então, do que consiste essa disciplina, a gente não sabe, porque a Bíblia não informa. Então, ou ele é um apóstata porque ele não era crente de verdade, ou ele é um apóstata aparente, a gente olha e pensa que é um apóstata, mas não é, ele pode ser consertado por Deus, ou ele é de fato um apóstata, e aí ele era um crente que abandonou a sua fé, e se é possível então um crente abandonar a sua fé, ele sofrerá a disciplina de Deus no tribunal de Cristo. Então, em síntese, é isso. Mais uma pergunta, que é a última. Sim. Só uma palavrinha para fundamentar o que o senhor já tinha explicado. Certo, vamos lá. A colocação do irmão. O verbo está no passado, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não eram crentes, né? Sim. Vocês nem andavam comigo, vocês estavam lá, mas não eram dos meus. Nunca vos conheci, está escrito assim. Muito bom, obrigado. Legal, obrigado pela contribuição. É isso mesmo, ele está dizendo, olha, você estava lá, mas eu nem te conhecia, nós não tínhamos nenhum relacionamento. Então, alguns, nessa fala de Jesus, não são de fato crentes, apesar de falarem como crente, de andarem com os crentes e fazerem as coisas que os crentes fazem. Na verdade, o que faz dele um crente é a conversão, e a conversão é de fórum íntimo. Ok, meus irmãos? Bom, esse assunto, ele é bastante vasto, nós teremos a oportunidade no futuro de dar escola dominical em classe, não tão já, porque a gente vai começar a estudar o livro de Josué no próximo domingo. Então nós vamos caminhar todos os domingos estudando o livro de Josué, a partir do domingo que vem já nas salas. Mas quando terminarmos Josué, nós voltaremos, depois de uns 4 meses estudando Josué, a gente vai voltar para as doutrinas. Aí nas salas a gente vai estudar mais detalhadamente as outras doutrinas que não estudamos ainda, inclusive a doutrina da salvação, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, terminando esse tempo aqui de culto ao Senhor. Pastor Henrique, você pode orar, por favor? Obrigado pela oportunidade que tivemos de lembrar esses conceitos tão maravilhosos, Deus, de que o Senhor graciosamente concedeu a nós a salvação, é algo que nós jamais perderemos, Deus. E nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude dia a dia a vivermos de uma maneira que o Teu nome seja glorificado, a que voltemos as nossas costas, Deus, para o pecado e para aquela vida que não Te agrada, e que por meio da Tua palavra, Deus, nós sejamos lembrados tanto do Teu amor por nós, quanto da nossa necessidade e dependência de Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de vocês saírem, só para finalizar aqui, eu me lembrei que eu li uma vez a história real de um pastor que contou algumas experiências, e ele foi chamado uma vez, falou, pastor, vem aqui, que tem um pastor endemoniado aqui lá em casa. Ele foi lá,
Aí quando chegou lá, ele disse que expulsou o demônio, o homem estava endemoniado mesmo. Aí depois de liberto, o homem perguntou assim para esse escritor que eu li, perguntou assim, mas pastor também pode ficar endemoniado? Aí o pastor sério respondeu assim, pastor pode, crente não. Bom retorno para casa, irmãos.